Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca é uma instituição de ciência e tecnologia. Seu desafio é formar recursos humanos para o Sistema Único de Saúde, SUS, e produzir conhecimento nas áreas acadêmicas de ciência e tecnologia, além de contribuir de maneira cada vez mais ativa com a prestação de serviços que se tornaram referência nacional em diferentes áreas. Desde 2006, o Centro de Estudos Miguel Murad Vasconcelos, CENSP, mantém-se como uma voz vibrante e regular, por meio da qual a ENSP compartilha temas transversais de grande interesse para a saúde pública e a saúde coletiva. Convidados externos, nossos melhores pesquisadores e alunos participam deste que é um evento aberto e democrático, sugerindo temas, organizando sessões, oferecendo palestras, trazendo convidados e participando. Toda a comunidade da escola contribui para que as discussões nesse espaço possam ir além do acadêmico, atingindo a sociedade em geral. Mantendo a oferta média de 2 sessões por mês ao longo do ano, o CENSP realizou, nos últimos 10 anos, 141 sessões presenciais, totalizando o público presente de mais de 7.000 pessoas. Na modalidade atual à distância, utilizando o YouTube, em 2020 foram realizados 15 CENSPs, que sozinhos totalizaram mais de 2.000 visualizações. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão CENSP. Boa tarde a todas e a todos que estão nos assistindo. Nós estamos... É para começar agora, não é isso? Isso, pode começar. Pois não. Então, muito obrigado a todo mundo que está nos assistindo. A gente está num centro de estudos da ENSP, para um evento que é muito especial para todos nós. A gente vai ter hoje à tarde como convidado principal o professor Boaventura de Souza Santos, que irá nos falar sobre o tema As Epistemologias do Sul diante da pandemia, lições e desafios. Eu vou passar a palavra para a Cristiane, mas rapidamente, antes disso, a Cristiane Machado, a nossa vice-presidente de comunicação, informação, educação, né, responsável por toda a discussão, toda a parte de pós-graduação da instituição. Mas eu gostaria de dizer, antes disso, agradecer à equipe da ENSP, toda a equipe, a Laura, o suporte todo que está nos dando essa possibilidade, também a vice-diretora de pesquisa, a Sheila Mendonça, e informar que esse evento ele faz parte do curso internacional A Saúde Coletiva em Diálogo com as Epistemologias do Sul. Não sei se o Boaventura sabe, mas nós já estamos na 4ª edição desse curso. É um curso de um sucesso incrível. A gente, pela primeira vez, começou a fazer virtualmente esse ano. É um curso que tem como coordenador eu, Marcelo Firpo, e também o João Arriscado Nunes. Tem a participação do Bruno Sena Martins, do SES de Coimbra, de pesquisadores, professores do NEEPS, a Marina Fazanello, o Diogo Rocha, também o suporte de um outro pesquisador do NEEPS, que está trabalhando com a gente sobre o tema da agroecologia, que é o Juliano. Então, dizer que esse curso, nesse momento, nessa edição, ele tem mais de 70 pessoas, muitos professores de cursos de pós-graduação do Brasil inteiro e da América Latina que se inscreveram. Então, é um curso que tem pessoas de pós-graduação do Brasil inteiro que estão muito interessados em fazer a discussão das epistemologias do Sul e incorporar isso, principalmente no campo da saúde. Então, é com muita alegria que eu passo agora a palavra para Cristiane Machado. Boa tarde a todas e todos. Queria começar agradecendo ao Marcelo Firpo pelo convite para estar aqui nessa sessão de abertura desse curso, da 4ª edição do curso Saúde Coletiva e Epistemologias do Sul. Cumprimentar, em nome dele, todos os colegas que integram o núcleo de pesquisa que tem promovido esses debates e essas atividades tão relevantes, né, na discussão dessa temática. Cumprimentar o professor Boaventura de Souza Santos, que vai ser nosso palestrante de hoje, e o professor João Arriscado Nunes, ambos com uma grande importância lá no Centro de Estudos
Sociais da Universidade de Coimbra, vários professores nossos já passaram por lá fazendo estágios, pós-doutorados ou processos de doutorado, alunos também, né? Então, é uma universidade que tem um intercâmbio, uma cooperação importante com a Fiocruz e que tem contribuído muito para a formação de vários dos nossos quadros, dos nossos alunos, né? Também dizer que eu estava lembrando outro dia que o primeiro livro que eu li do professor Boaventura de Souza Santos foi, acho que era um discurso sobre ciências, vai fazer uns 30 anos isso, era um livrinho pequeno, mas foi bem impactante para mim. Eu não lembro se eu estava na graduação ou na residência, já faz um bocado de tempo. Depois, o Conhecimento Prudente, Epistemologias do Sul e toda a sua trajetória tem sido acompanhada com muita atenção por todos nós, né? Como professor intelectual, formulador de uma série de reflexões de extrema importância, né? Para pensarmos a ciência, para pensarmos as nossas sociedades. Estamos vivendo esse momento dramático. Hoje é o Dia Mundial da Saúde, a gente não pode deixar de falar, e estamos num contexto bastante difícil, que a pandemia no Brasil está numa situação terrível, realmente. Vivemos ontem mais um triste recorde, de mais de 4 mil óbitos em 24 horas, expressando aí essa crise de várias dimensões, né, que tem sido, além de uma crise sanitária, uma crise humanitária, social, política, ética, de grandes proporções. É uma pandemia que evidencia as desigualdades nesse nosso país, que é um dos mais desiguais do mundo, e exacerba essas desigualdades, né? E nós temos que refletir muito seriamente sobre o que está acontecendo e sobre a sociedade que queremos, né? Sobre como, não só o que temos que fazer para superar essa crise, mas como sairemos dela como sociedade, né? Nós, na Fiocruz, que defendemos os direitos sociais, os direitos humanos, o combate às desigualdades, a ciência, a saúde coletiva, o Sistema Único de Saúde e a democracia, enfim. Então, será um momento, sem dúvida, muito importante para todos nós ouvi-lo, professor Boaventura, assim como os comentários do professor João Riscado Nunes, e continuarmos esse debate que tem sido tão importante para nós ao longo dos anos. Muito obrigada, uma boa palestra a todos, eu estarei aqui acompanhando tanto quanto for possível. Sim, boa tarde a todos e um bom curso também aos nossos alunos, né, que se inscreveram, como o Marcelo falou, de todo o país, aproveitem bastante e vamos aprender uns com os outros. Um grande abraço. Muito obrigado, Cristiane. A gente vai funcionar da seguinte maneira: hoje à tarde o professor Boaventura vai fazer uma fala de aproximadamente 40 minutos, em seguida o professor João Riscado vai fazer um comentário entre 5 e 10 minutos. Ele tem escrito, inclusive, no Alice News, lá no Centro de Estudos Sociais, pequenos artigos importantes, porque o João Riscado Nunes, além de ser um grande amigo, companheiro de trabalho, ele é uma pessoa que tem se dedicado muito ao campo da saúde dentro das epistemologias do Sul, dentro das ciências sociais, e, em especial, todo um interesse em relação com inúmeros grupos de pesquisa no Brasil que trabalham com a saúde coletiva. Então, o João Riscado vai fazer esses comentários e, em seguida, eu vou coordenar essa sessão e vou tentar passar para o professor Boaventura um conjunto de questões até o horário que a gente tem. A gente vai terminar aproximadamente se não me engano, vai ser 3h45 ou 4h45, mas, enfim, a gente vai ver o tempo que a gente tem, o Boaventura vai nos avisando. Nesse momento, eu gostaria de, antes de passar a palavra para o Boaventura, fazer uma breve apresentação. O Boaventura, ele é diretor emérito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, coordenador científico também do Observatório Permanente de Justiça. Recentemente, há algum tempo, o SES completou 40 anos de fundação. Eu estive presente até no evento lá em Coimbra, que foi um grande evento, e o SES tem sido o palco acadêmico do desenvolvimento de toda uma obra extremamente densa, profunda, do Boaventura e sua equipe, que acabou por ser denominada das Epistemologias do Sul. Ele tem influenciado várias áreas do conhecimento, como a educação, o direito, inúmeras áreas, e especialmente nos últimos 20 anos, as Epistemologias do Sul e a obra de Boaventura de Souza Santos têm sido especialmente incorporada mais e mais
no campo da saúde coletiva no Brasil, e especialmente dentro da Fiocruz. A sua influência, ela circula principalmente entre intelectuais, mas fortemente também entre movimentos sociais. Nós temos a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, inclusive um companheiro, amigo, pesquisador da Fiocruz do Ceará, Fernando Carneiro, é um dos organizadores, ele fala muito, as epistemologias do Sul, justamente sobre o tema do Sul global, que é uma metáfora do sofrimento e dos silenciamentos provocados pela modernidade eurocêntrica ocidental por meio dos seus 3 eixos de dominação: o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. Mais do que denunciar opressões, o trabalho de Boaventura, e isso nos agrada especialmente no campo da saúde, no campo de todas as pessoas que pensam na discussão sobre emancipação social, a sua missão tem sido especialmente pensar e reinventar novos caminhos de emancipação social que articulem diferentes lutas sociais e coloquem a academia nessa difícil missão de produzir conhecimentos não sobre, mas junto com os movimentos sociais em suas lutas sociais. Então, esse desafio das metodologias colaborativas, não extrativistas, como denomina Boaventura, tem apoiado inúmeros grupos de pesquisa, inclusive o Núcleo Ecologias, Epistemologias e Promoção Emancipatória da Saúde, que foi criado há 2 anos e coordenado por mim, assim como conceitos que são fundamentais e têm sido trabalhados no nosso curso, como sociologia das ausências, sociologia das emergências, ecologias de saberes, linha abissal, pensamento abissal, etc. Recentemente, o Boaventura lançou pela editora Boitempo o livro O Futuro Começa Agora, da Pandemia à Utopia. Ele antes já havia feito e publicado um ensaio A Cruel Pedagogia do Vírus, e eu gostaria, então, de dizer que é uma enorme satisfação, professor Boaventura, tê-lo aqui conosco e podermos nos inspirar intelectualmente e também com a razão quente de coração, que é a perspectiva do seu trabalho, com as suas palavras. Então, por favor, Boaventura, a palavra é sua. Muito obrigado. Um alô, boa tarde, ou bom dia, boa noite, quando for uma hora que puderem depois transmitir. Totalmente, a todos, uma saudação muito quente para todos eles, para todos vós. Um agradecimento especial à Fiocruz, obviamente, e à professora Cristiane Machado. Muito obrigado pela sua introdução, muito simpática para o meu trabalho, e muito obrigado por conhecer aqueles livros que normalmente as pessoas às vezes já nem conhecem, só conhecem os mais recentes. É bom notar que nós começámos há muito tempo nestas questões da ciência e fico-lhe muito grato por isso. Obviamente ao meu querido amigo Marcelo Firpo e todo o trabalho que tem vindo a fazer na Fiocruz para prestigiar e ampliar esta proposta das epistemologias do Sul. Eu queria que a professora Cristiane transmitisse à minha querida amiga Nízia Trindade, que felizmente continua com muito prazer, o vejo como presidente da Fiocruz, uma pessoa a quem me ligam fortes laços de amizade e a quem admiro muito pelo trabalho extraordinário que tem feito nestes tempos difíceis à frente da Fiocruz. Não posso começar nenhuma intervenção no Brasil hoje em dia sem dar as minhas condolências às famílias de tanto brasileiro que perdeu tantos entes queridos desnecessariamente. Vai para 300 mil, vai acima de 300 mil e tudo indica que até ao final do ano, segundo os cálculos do professor Nicolelis, pode ir até 500 mil de pessoas. Muitas delas evitáveis, devido, eu não diria à falta de política, mas uma política contrária à proteção da vida que está neste momento em curso no Brasil. As minhas condolências, é muito duro perder pessoas e perdê-las nas condições em que elas estão a ser perdidas, quando podia, obviamente, serem salvas, porque se perdem exatamente por a falta de coisas absolutamente elementares, sejam elas oxigênio, os ventiladores, entubadores, etc. De modo que é com essa nota e, ao mesmo tempo que a vida e a proteção da vida nos continuam a animar, tem sido essa a lógica da Fiocruz ao longo de tantos anos, que ela esteja agora muito forte em todos nós. Eu começo a minha intervenção
citando uma médica tradicional que eu muito prezo, a dona Cecília Pirata Puia, do Rio Negro, de um dos povos indígenas do Rio Negro, que tomou a iniciativa de realizar e propor uma troca de saberes para se catalogar, de alguma maneira, um conjunto de receitas de medicina indígena para trabalhar, ajudar na Covid-19. Exatamente, isto para nós é imediatamente importante, porque as epistemologias do Sul têm como um dos seus princípios fundamentais identificar, validar, prestigiar e ampliar os conhecimentos nascidos nas lutas, muitas deles ancestrais e muitas delas igualmente ancestrais, pois a dona Cecília resolveu juntar as pessoas e fizeram um livro de receitas das ervas da Amazónia, muitos de nós conhecemos de nome, mas esse livro não foi só lá, já tenho outro livro, já tenho vários livros de receitas indígenas, esta é uma delas, a outra é dos indígenas, dos povos indígenas da Colômbia, e também há uma outra do México, ou seja, há aqui um conhecimento de medicina que não está certamente presente nos vossos noticiários, que certamente não surgiu em nenhuma das notícias dos jornais nacionais, mas esta medicina está a ser usada pelas comunidades que muitas vezes não têm acesso a outra medicina, à biomedicina, ou que foram abandonados por ela. E, portanto, por vezes até foi, como aconteceu na Amazónia, uma própria fonte de infecção, porque foram os cuidadores de saúde que já vinham contaminados, que acabaram por contaminar as populações indígenas. E, portanto, diz a dona Cecília que está muito triste, porque faleceram 2 dos seus parentes, porque não tomaram chá. Eu cito a dona Cecília. Fui contra o que os médicos falam. Fazer testes só quando tiver falta de ar. Poxa, quando falta ar, ele já está morrendo. Parece óbvio, não é? Mas a dona Cecília teve que enfrentar esta situação, o que significa que provavelmente a biomedicina naquela zona do Rio Negro, certamente por falta de medicamentos, por falta de instrumentos e de proteção e de tratamento, certamente só indicavam para fazer o teste quando faltava o ar, o que obviamente é errado. Mas a dona Cecília foi então tratar como é que realmente podiam ver como resolver o problema de... já sabemos que a medicina tradicional não vai produzir vacinas, mas produz uma coisa fundamental, que é aumentar a imunidade dos corpos. E, portanto, diminuir os sintomas da Covid-19. E, portanto, as pessoas não tinham para a Covid-19, era uma coisa nova, como foi também para toda a ciência biomédica do mundo. Coisa nova, se não totalmente nova, com muitos traços de novidade, como eu mostro no livro que o Marcelo Firpo acabou de citar, e tem um capítulo inteiramente dedicado à ciência, à história das pandemias, por um lado, desde a Grécia até hoje, e por outro lado, a ciência e os conhecimentos durante a pandemia. Mas é evidente que também não sabiam os médicos e os biomédicos e os infectologistas com precisão. Mas diz ela, a gente tem todas essas plantas, falando-se naturalmente da medicina do Amazonas, mas a gente não sabia quais usar para essa doença. E então, quem conhece das plantas e ficou doente, começou a preparar receitas e foi compartilhando no WhatsApp. Vejam a primeira fase. Para aqueles que pensam que o conhecimento indígena é uma coisa do passado, retrógrado, residual, que não tem nada a ver com as tecnologias contemporâneas, porque não as usa, porque nós criamos a ideia de uma bipolaridade total entre o conhecimento moderno e o conhecimento tradicional, pois a dona Cecília faz questão que foi o WhatsApp que foi importante para divulgarem, para compartilhar as receitas. Outras plantas a gente usa para muito tempo, usa há muito tempo. Por exemplo, o mastruz e o capim-santo. E então acrescenta, se essas servem para outras doenças, gripes, essas coisas servem para o coronavírus, que no fundo é uma gripe também. E é. Mas agora vejam o que é COA. Quando um presidente
que realmente não quer proteger a vida e atribui ao coronavírus ser uma gripe como outra qualquer, a dona Cecília atribui-lhe que é uma gripe, mas é uma coisa grave. Ou seja, na cultura eurocêntrica do presidente, a gripe é uma coisa que se domina facilmente porque estão acesso às vacinas. A dona Cecília não pensa assim. A gripe é uma coisa complexa e, portanto, pode ser utilizado alguns destes medicamentos. E depois finaliza dizendo isto. A gente foi testando e deu certo para nós. Aqui está outra surpresa para muito eurocêntrico que pensa que o conhecimento tradicional não faz testagem. Pois, a dona Cecília diz assim na entrevista, a gente foi testando. Pois claro, todos nós sabemos, quem trabalha nesta questão da sociologia do conhecimento, das epistemologias do Sul e da ecologia dos saberes, sabe que todos os conhecimentos se avançam mediante a experimentação e teste, só que o fazem de maneira diferente. Portanto, isto tudo para vos dar uma entrada ao que eu gostaria de falar hoje sobre as epistemologias do Sul e a pandemia. As epistemologias do Sul, como saberão, é uma proposta epistemológica que visa identificar, como disse, os conhecimentos não científicos que foram produzidos, que foram utilizados, que continuam a ser produzidos e utilizados nas lutas daquelas populações que mais têm sofrido as injustiças, as opressões e as dominações na sociedade capitalista, colonialista e patriarcal em que a gente vive. Portanto, a primeira coisa é o reconhecimento de que todos os agentes da sociedade, porque são todas as práticas, são produtores de conhecimento. E que esse conhecimento tem a validade dentro dos limites de que todos os conhecimentos são válidos para certos limites. A professora Cristiane já falou de 2 livros meus, desde muito cedo, quer o Discurso sobre as Ciências, quer o Conhecimento Prudente para uma Vida Decente, e depois Um Outro Mundo, Um Outro Conhecimento é Possível, publicado pela Verso, com o prefácio em que colaborou também meu querido amigo Arriscado Nunes e a Maria Paula Menezes. Nós falamos exatamente desses outros conhecimentos e da articulação desses conhecimentos nascidos na luta contra a dominação. As epistemologias do Sul, portanto, não são uma teoria, permitem teorias, e podem haver vários tipos de teorias. No trabalho que no SES nós temos vindo a fazer, a epistemologia do Sul é utilizada e serve de fundamento ao quadro teórico com que temos a nós analisado as nossas análises. Claro que, quando eu digo conhecimentos nascidos nas lutas, elas podem ser entendidas de muitas formas. Nós, teoricamente, chegamos à conclusão de que a melhor maneira de entender essas lutas e valorizar os conhecimentos que são produzidos nelas e, portanto, os agentes e os atores sociais, é mostrar que a dominação moderna é uma dominação tripartida em que há 3 grandes cabeças, digamos, da hidra da dominação, que é o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. Sendo que o colonialismo e o patriarcado já existiam muito antes do capitalismo, mas foram reconfigurados pelo capitalismo para ficar ao seu serviço. Como é que ficaram ao seu serviço? Tenho isso muito detalhado nos meus trabalhos. Muito simplesmente, é fundamentalmente porque o trabalho livre do capitalismo não se sustém socialmente, nem política, nem economicamente, se não houver trabalho de escravo, ou análogo a trabalho de escravo, e trabalho não pago, trabalho desvalorizado. E é o colonialismo e o patriarcado que os produzem. Portanto, o nosso entendimento de imediato é que o colonialismo e o patriarcado continuam bem vivos na nossa sociedade. O colonialismo histórico terminou, mas continuam outras formas de colonialismo. Ora bem, se isto é assim, a primeira coisa que nos vem à presença é muito importante ver que, para nós, toda a epistemologia está ligada a uma ontologia. Isto é, as teorias do ser. Não há teorias do ser que não estejam ligadas a uma teoria do conhecer. A teoria do conhecer, que é a epistemologia, digamos assim, está ligada, obviamente, a uma ontologia. E é por isso que as epistemologias do Norte, centradas na exclusiva validade da ciência moderna, puderam legitimar tão facilmente o genocídio das populações
nativas originários que encontraram nas Américas e na África, porque o conhecimento que elas produziam não era válido. Portanto, é muito importante que a gente reivindique. É uma parte de uma luta política, porque a epistemológica é política e não separada da política, a ontologia, a base das epistemologias do Sul, para legitimar uma ontologia. Isto é, esses atores pertencem à humanidade que tem sido negada a eles sistematicamente. E é por isso, a eles e a elas. E daí o conceito fundamental da linha abissal nas epistemologias do Sul. Que é aquela linha radical e radicalmente invisível que divide os humanos daqueles que são tratados como sub-humanos nas nossas sociedades. São os corpos racializados e sexualizados na nossa sociedade. Há outros corpos que são vítimas de discriminação de casta, ou discriminação da religião política, ou das capacidades, que nós chamamos o capacitismo. São outras formas de desqualificação ontológica das pessoas e, portanto, de grupos sociais. E, portanto, há aqui uma ontologia que é muito importante. Porquê é que eu cito isto? Porque, no contexto da pandemia, a primeira coisa que as epistemologias do Sul nos dão é que elas, embora estejam atentas ao macro quadro de tudo aquilo que se está a passar, têm um interesse muito enfocado e muito direto nas pessoas, nos grupos. E é por isso que eu comecei com a Dona Cecília. A Dona Cecília está exatamente no centro da minha intervenção, porque é a minha colega com a qual eu hoje trabalho convosco. Precisamente porque ela me ajuda a formular o meu próprio problema, como se estivesse com ela, certamente poderia também ajudar, porque, como ela sabe, ela não tem nada contra a ciência. Vejam que a nossa proposta das epistemologias do Sul, ao contrário de algum conhecimento descolonial que circula na América Latina, que parece ser militantemente anti-ciência, nós, de maneira nenhuma, partilhamos essa concepção, porque só quem não é e quem não está metido nas lutas sociais é que a pode ter. Como sabemos, a ciência, a tecnologia podem ser úteis e são úteis, só que nós dizemos apenas isto. A ciência é um conhecimento válido, não é o único conhecimento válido. Há outros conhecimentos válidos. Veja como a Dona Cecília não precisa ter lido os meus livros para dizer que a melhor maneira de compartilhar o conhecimento dela era o WhatsApp. Qual era o problema? E, portanto, muitas vezes nós falamos da intermedicina exatamente para mostrar isto. É que muitas vezes os tratamentos, as pessoas nas comunidades, é um conceito que eu tenho vindo a utilizar por analogia com outro que comecei a utilizar nos anos 80, que é a interlegalidade. Que era a ideia desde o meu trabalho nas favelas de como as populações usam o direito oficial e também o direito tradicional da própria favela, muitas vezes articuladamente, outras vezes um direito em umas situações, outro direito noutras. Chamei a isso interlegalidade, ou interlegality, foi mais conhecido em inglês antes de ser conhecido em português, e podíamos falar, portanto, agora também outras pessoas falam, mas o sentido preciso em que eu uso da intermedicina é exatamente isto. A Dona Cecília está-nos a dar aqui uma forma, isso até pela forma como ela identifica. A gripe é a doença, obviamente, mas é uma doença muito grave para ela. E é esta diferença que as chamadas igualdades semânticas parecem trair. Gripe é gripe, não é gripe. Gripe é gripe interculturalmente, são várias coisas que podem acontecer. Portanto, é muito importante a gente ver porque há atenção às pessoas. E a atenção às pessoas, o que é que nos diz? A pandemia. É que o vírus é caótico, mas não é democrático. O vírus realmente matou e está a matar privilegiadamente os corpos racializados e sexualizados do nosso tempo. Está a privilegiar aqueles cujo trabalho é menos valorizado. E, portanto, também muito trabalhador, trabalho precário, trabalhador na rua, etc. São aqueles cujo trabalho está desvalorizado, que são vítimas de muitas outras epidemias antes desta, a epidemia da precariedade, a epidemia da austeridade ou do ajustamento estrutural, que já vem desde há 40 anos, a epidemia da fome, a epidemia da falta do acesso à saúde, a epidemia da violência doméstica, a epidemia da violência policial, e vem agora a violência desta pandemia. Uma em cima de outras.
E aqui há outra coisa que as epistemologias do Sul chamam a atenção. Esta pandemia é uma pandemia dentro de outras. Não faz sentido tratá-la como se não existisse outro tipo de epidemias e de pandemias com tempos e durações diferentes que continuam a apoquentar as populações. E algumas são de longuíssima duração. Desde a expansão colonial. Os colonizadores foram os primeiros a fazer guerra biológica, se quiserem, ou pelo menos infecção, a partir do vírus, na altura a varíola, aos povos indígenas. O que se chama hoje a pandemia no mundo é basicamente sujeitar o mundo inteiro àquilo que os povos indígenas foram sujeitos quando os colonizadores portugueses, espanhóis, franceses e ingleses chegaram às Américas, obviamente infectados por um vírus para o qual os povos indígenas não estavam imunizados. Portanto, é esta temporalidade diferente que, por vezes, também nos é difícil interpretar porque é que há uma certa fatalidade da morte. Uma das coisas que mais me impacta no Brasil é a indiferença perante a morte, de alguma maneira. Eu não estou a falar daqueles que perdem os entes queridos, pelo contrário. É como hoje parece que tudo continua normal, apesar de 300 mil pessoas terem morrido, mais vão morrer, podendo não morrer. E quando a gente vê as sondagens, por exemplo, em relação ao vosso presidente, ele não baixou tanto quanto baixou, por exemplo, Lenin Moreno, digamos, no Equador, que veio até 10%, ou Pinheira, que estava em 7%. Porque muitas pessoas atribuem a pandemia à fatalidade. Portanto, não é ninguém com as políticas que pode ter causado toda esta doença, mas ela é uma fatalidade porque ela está na pele das pessoas, inscrita na sua experiência, inscrita na sua memória do descuidado, do abandono, da discriminação, da exploração. Isto é muito importante porque é politicamente necessário reconstruir tudo isto e deixar que é o que nós propomos nas epistemologias do Sul, que não é uma fatalidade. É um processo histórico e um produto histórico que traz até hoje. E algumas razões são antigas, outras são presentes. São muito recentes. E, portanto, é muito importante que a gente olhe para estas formas de discriminação desta forma. E, portanto, nesse livro, por exemplo, eu dedico um livro exatamente às vulnerabilizações específicas, isto é, a tragédia das desigualdades e das discriminações produzidas pela pandemia. Mulheres, populações negras, pobres, refugiados, imigrantes, habitantes de favelas, povos indígenas, povos afro-quilombolas, tudo isso sabemos, mas tudo isso é produto desta acumulação de pandemias que são o resultado da acumulação de discriminações e desigualdades desde, há vezes, há muitos séculos, outras vezes, há muitos anos. E, portanto, tudo isto compõe a nossa perspectiva. A razão quente de que falava o Marcelo é fundamental para nós termos uma emoção de revolta, de não conformismo. Porque a fatalidade mata o conformismo. A fatalidade é o conformismo. Portanto, é preciso matar a fatalidade para matar o conformismo. E criar a indignação no seu lugar. Criar a revolta e a indignação. E a indignação exige uma ideia de justiça e, portanto, uma ideia de injustiça. E as epistemologias do Sul o que nos dão é uma ideia de injustiça. Isto não devia acontecer assim. Isto podia não ter acontecido assim e podia ser de outra forma, desde que houvesse outras escolhas na sociedade. Portanto, há esta informação que nós queremos dar às lutas, à revolta, à indignação, atenta, obviamente, a esta complexidade epistemológica e teórica que queremos trazer. Mas ela, em si mesmo, a pandemia também vibra nas epistemologias do Sul. Eu estou a falar de coisas aqui que não tenho sequer falado, porque elas vão-me ocorrendo. As epistemologias do Sul é um processo em curso, é um trabalho que eu faço com os meus colegas, que todos eles que têm, felizmente hoje em muitos países, ainda agora neste momento acabei há pouco de uma live na África do Sul, onde estão a trabalhar exatamente com as epistemologias do Sul, depois desta tenho uma outra intervenção. Há muita gente que está a trabalhar hoje com esta proposta porque ela tira e dá uma identificação muito específica ao momento que vivemos e dá-nos algumas armas, de alguma maneira, teóricas e políticas, para podermos
a resistir. Então, o que se passou com a linha abissal? A linha abissal é aquela linha que divide, como eu disse, humanidade sobre humanidade, e naqueles que conhecem o meu trabalho, espero que depois o Marcelo e os outros colegas, o Arescado e os outros colegas que trabalham nesse curso possam explicar bem o que é a linha abissal. A distinção fundamental é entre as exclusões abissais e as exclusões não abissais. As exclusões abissais são aquelas em que, embora formalmente se possa dizer que as pessoas têm direitos, as pessoas não têm direitos efetivamente. A polícia olha para elas, os médicos olham para elas, quando chegam ao seu contacto, são gente de segunda ou terceira categoria. Não são realmente plenamente humanos. E não é no Brasil, é aqui na Europa, em todo lado. O racismo é, obviamente, o facto de toda essa discriminação. A pobreza que no Brasil está muito condicionada também com a questão da classe, a questão racial, a questão de género, como também sabemos. E, portanto, é aqui que a linha abissal afirma na exclusão sem direitos. A exclusão mais dura de vencer, porque os instrumentos que o pensamento liberal nos concedeu foram pensamento que são instrumentos que funcionariam muito bem se não houvesse ninguém que fosse tratado como sub-humano. E se houver gente que é tratada como sub-humana? Então aí os instrumentos colapsam. Por isso é que o direito, por vezes, colapsa. Por isso é que a biomedicina, por vezes, colapsa. E, portanto, nós temos que ver o que é que acontece nesta pandemia às linhas abissais. E nesse trabalho eu avanço com uma novidade para o meu trabalho, é pelo menos uma novidade para mim, é que eu sempre tenho dito que a linha abissal se desloca. Com o trabalho da minha querida amiga Nilma Gomes, tenho vindo a trabalhar a questão da linha abissal, que talvez não seja uma linha, mas que seja uma zona, tenha alguma densidade e alguma espessura, para aqueles que vivem, por vezes, nessa linha abissal. E agora a pandemia veio mostrar que a linha abissal se desloca, por vezes, com grande rapidez e com grande crueldade para populações que estavam integradas, digamos assim, no que eu chamo a zona metropolitana. Isto é, pessoas que, em princípio, tinham os seus direitos mais ou menos garantidos. Não totalmente, sabemos, mas, enfim, com alguma garantia. Eles foram atirados para a linha abissal. Na Europa, por exemplo, dou-vos o exemplo que é mesmo menos mais contrafactual, porque se podia pensar que não é assim, os idosos. Os idosos, de alguma maneira, neste continente, foram vítimas de uma exclusão abissal, porque o vírus os privilegiou e porque os serviços de saúde e a organização da sociedade foi colocar os idosos em casas, residências, lares, o que quiserem, que não estavam preparados para poder fazer prevenção médica. Porque são depósitos de pessoas. Há alguns depósitos de luxo, os outros são depósitos de lixo. É bom dizer as coisas. Muitos lares de idosos são depósitos de lixo humano. Essa é a tragédia do nosso tempo. São gente digna, tratada como se fosse lixo humano. Estão a ver? Ora bem, o que acontece? Vem a pandemia e a linha abissal desloca-se e abrange-os a muitos deles. Em Espanha, a polícia foi encontrar dentro de um grande centro de um lar de acolhimento 800 idosos mortos. E mortos há vários dias. Eram gente antes? Não. A pandemia veio provar que eles não eram gente. Estão a ver? Portanto, a linha abissal permite-nos ver que realmente nestas condições nós podemos identificar como é que ela, numa sociedade um pouco mais equilibrada, por exemplo, eu tenho visto a linha abissal, no Brasil tem-se deslocado. Seria interessante fazer estudos sobre a linha abissal no Brasil, que não são estudos de estatística ou de sondagens. Tenham que ser trabalho de campo de outro tipo, será para outra discussão, com as nossas metodologias, para ver como é que mais gente estava e se sentia integrada na zona metropolitana e hoje mais gente se sente integrada na zona colonial, como nos chama, a zona da exclusão abissal. Portanto, a pandemia há uma transparência. Se o primeiro livrito que escrevi sobre a pandemia, na altura era apenas quase um resumo do livro que escrevi depois, que o Marcelo referiu,
Eu falava da cruel pedagogia do vírus, e eu agora, neste, podíamos dizer a cruel transparência do vírus. Porque realmente o vírus veio dar com uma transparência enorme as desigualdades da nossa sociedade. E, portanto, esta ideia para mim é fundamental, porque é esta linha abissal que permite exatamente que as políticas federais do Brasil sejam o que são. Não tinham de ser, mas podiam ser. No modo como a sociedade colonialista e patriarcal está organizada, está sempre à beira de poder ampliar a zona colonial. Porque são sociedades capitalistas, o capitalismo quer mais corpos completamente excluídos, racializados, sexualizados, pobres e pretos, como se diz no Brasil, que é uma designação estatística, mas que tem um conhecimento, uma conotação sociológica muito forte. Pardos também aí estão, muitas vezes, na vossa designação, que é a designação oficial brasileira. Portanto, a ideia de que essa linha está lá. E vem uma política que é contra a proteção da vida e o que faz é deslocar a linha abissal imediatamente. E essa linha abissal é tão deslocada que vai fazer com que praticamente só tenha plena proteção aqueles que teriam acesso a um sistema privado de saúde de luxo. E depois esse também colapsa, como está a acontecer atualmente no Brasil. Portanto, são situações que merecem a nossa análise e as epistemologias do Sul não são nenhum conforto. As epistemologias do Sul foram criadas para criar desconforto. Nas instituições, na Fiocruz, por suposto, no SES, e em todos os investigadores e investigadoras, ou seja, todos os pesquisadores e pesquisadoras. Porque é a nossa responsabilidade sabermos, afinal, qual é o meu papel para a deslocação da linha abissal. Contribuo com o meu trabalho para ela se deslocar ainda mais e encolher ainda mais a zona metropolitana, ou pelo contrário? Esta é a questão, não há outra. Enquanto às alternativas, porque isto obviamente é um diagnóstico radical que exige também uma terapêutica forte. Eu acho que, em termos de terapêutica, sobretudo olhando para o Brasil e para outros contextos, são aqueles que vos interessam mais, certamente, há um conceito que é fundamental nas epistemologias do Sul. Eu trabalho sempre, e agora também vos vou dar um pouco uma inovação do trabalho que estou a fazer neste momento. O conceito fundamental para mim é o conceito de luta, porque é na luta onde os conhecimentos são obrigados a um maior nível de tensão dialética, digamos assim, entre atuar e agir, dar efeito, não dar efeito, etc. Mas há um conceito que é cada vez mais importante, quando a linha abissal cria uma zona colonial muito ampla, então nós temos que olhar ao outro conceito, é o conceito de cooperação, que é o que acontece às populações que estão na zona colonial e que foram abandonadas. Ora, é por isso que nesse livro dedico um capítulo às iniciativas comunitárias, porque as comunidades não foram vítimas apenas. Elas procuraram resistir e estão a resistir. Protegeram-se, produziram informação fiável quando o governo dava fake news sobre a pandemia. Criaram uma organização comunitária para se defender. Os povos indígenas, à sua entrada, para proteger-se, por vezes, foram ludibriados ou foram enganados por vezes até por gente que os queria supostamente ajudar e, quem sabe, pensava que os ia ajudar, mas ia contaminado e, portanto, trouxe-lhes a morte. Portanto, esta ideia que nós temos de que como essas populações podem organizar a sua cooperação é absolutamente importante. Por isso é que eu comecei com a Dona Cecília, não é por acaso. É porque a troca de saberes, vejam, a ligação de troca de saberes, roda de conversa, ecologias de saberes, somos todos a mesma família. Somos todos a mesma família. E reconhecemos-lo há muito tempo. Quem conhece o fim do Império Cognitivo sabe como um dos últimos capítulos é um capítulo que tem por base o Paulo Freire e o Orlando Falsborda, e não esqueçamos que estamos ainda no ano do centenário do nascimento do grande Paulo Freire. Ora bem, se olharmos desta perspectiva para o que vem aí, eu acho que o que vem aí
é muito preocupante. Porque o que vem aí, eu no livro distingo 3 cenários. O cenário que é o cenário do negacionismo, que é aquele que domina neste momento no Brasil, oficialmente, que é a ideia de que isto é uma gripe e que isto vai tudo voltar ao normal. Aliás, toda a política parece ser de que o normal é a economia, é preciso manter a economia a qualquer preço, e a proteção da vida é um acidente. E embora já se saiba, e o Brasil, como chegou um pouquinho mais tarde, devia saber o que aconteceu no Reino Unido, que seguiu essa política inicial, e nos Estados Unidos. É que os países governados por governos da direita sempre, que puseram a economia acima da vida, nem protegeram a economia, nem protegeram a vida. São os países que têm a maior crise económica. Neste momento, é o Reino Unido, são os Estados Unidos e é o Brasil. E também a Colômbia. Portanto, esses países, negando, não se prepararam. Não foram só eles, em África, por exemplo, na Tanzânia. O presidente da Tanzânia dizia que o vírus é uma armadilha branca e, portanto, eram os brancos que tinham inventado esse vírus, que ele não existia. Portanto, as fake news não são uma especificidade das Américas, não. E, portanto, também não se preparou, já morreu, aliás, o presidente que inventou essa, porque realmente não tinha sequer nenhum hospital na Tanzânia preparado para tratar da Covid-19. Portanto, o primeiro cenário é um cenário que aponta para um Estado muito repressivo. E é isso que eu vos queria chamar a atenção. Eu tenho vindo a trabalhar muito a ideia do que vai ser o Estado para neste caso, neste cenário, o que vai ser o Estado das próximas décadas. É um Estado que vai ser extremamente repressivo, que vai fazer uma vigilância total sobre os cidadãos, na medida em que puder, e que não tem outra resposta para os protestos que vão surgir, senão uma repressão. Os estudos que estão a sair mostram claramente que, e as informações estão disponíveis, só que muita gente não as vai ver, é preciso ter tempo e disponibilidade para o fazer. É esse o meu convite aos investigadores, aos pesquisadores. Nada é fácil neste caso. Os estudos estão a sair que mostram claramente, dos think tanks, dos grandes poderes, das grandes elites na Europa e nos Estados Unidos, que mostram invariavelmente que vai haver muito protesto social devido à crise social que esta pandemia cria. Vai haver muito protesto social. E que o Estado tem que se armar. Repressivamente, não falam de maneira nenhuma noutras medidas. É repressão policial. E agora vem, nós estamos num mundo onde as polícias privadas já têm mais profissionais que a polícia e os exércitos públicos. Há mais exércitos privados e exércitos e formas de segurança, empresas de segurança, com mais pessoal do que o exército e as polícias públicas neste momento. Mercenários de todo o tipo que estão a ser mobilizados. Os orçamentos militares e de polícia e de repressão estão a aumentar em todos os países. De 2001 até hoje, o orçamento do Pentágono aumentou 100%. 100%. Vejam, 100%. Portanto, nós estamos num momento em que o financiamento que podia ir para a saúde, como bem público, e hoje é o Dia Mundial da Saúde, eu mandei-vos no WhatsApp, no bate-papo, logo está aí no começo, eu pedia depois que o Marcelo o distribuísse, está aí a minha coluna de hoje no Público de Portugal, que já está a ser enviada para o Brasil, portanto vai estar disponível amanhã, está aí nas listas brasileiras, a minha crónica hoje no Dia Mundial da Saúde, no Jornal Público Português. E eu aí mostro claramente como é que a saúde, em vez de ser um bem público, está a ser tratada como um negócio, sobretudo nas vacinas. Nós calculamos que serão precisas 8 bilhões de doses de vacinas para tentar criar a imunidade de grupo. Pois podem crer que os países mais ricos estão a ficar com 80% dessas vacinas. E, portanto, os países mais ricos ficam com 80%. E a população que tem 80% da população mundial ficará no máximo com 1/3 das vacinas. Ou seja, as vacinas nem daqui a 2023 ou 2024 o mundo estará todo vacinado. E hoje, a Aliança dos Povos pela Vacina como um bem público estão a anunciar que se a vacina, se licenciassem as patentes,
a vacina estaria muito mais rapidamente disponível em todo o mundo. No artigo eu trago alguns dos dados. Quem quiser analisá-los, aliás, tem hoje não, no El País em português de ontem, do Brasil, podem ver um artigo, exatamente, que está disponível em linha, sobre os números das vacinas, se as patentes fossem licenciadas. Portanto, não parece neste momento que as grandes empresas farmacêuticas estejam tão pressionadas a ser levadas ao licenciamento das patentes. E estão a tentar convencer todos os países, inclusivamente o Brasil, de que se pode apenas aumentar a produção das vacinas ainda licenciadas. Portanto, este paradigma, este cenário, é um cenário distópico, em meu entender. É distópico porque as vacinas vão durar muito tempo e, portanto, quanto mais tempo demorar a vacina, mais mutações haverá no vírus, mais perigosas elas serão, e como estamos num mundo globalizado, mesmo que um CEO dos Estados Unidos ou da Europa venha ao Brasil ou vá à África, onde toda a população ainda está por vacinar, no Brasil não é o caso, mas em África, o que pode acontecer é que, apesar dele já estar imune na Europa, está absolutamente disponível, vulnerável ao vírus em África e pode contrair porque a variante não é eficaz. Lembremos que as vacinas que estamos a tomar são vacinas cuja imunidade dura no máximo cerca de 8 meses, sob os estudos mais recentes. Portanto, este cenário tem dois pilares: um Estado repressivo e a educação, a saúde como negócio. São os dois cenários. Esses dois cenários estão aí. Há depois um outro cenário, que é um segundo cenário. Eu não vou perder muito tempo, porque é muito difícil dar esse cenário. É um cenário que eu chamo no livro de Gato Pardo, por referência a um grande escritor italiano, que é a ideia de que é preciso fazer alguma mudança para que nada mude. Basicamente é isto. A gente sabe que a recorrência do vírus, e eu escrevo no livro e tento mostrar, que nós vamos entrar num período pandémico. Quer dizer, a pandemia vai passar a fase aguda com as vacinas, mas vai voltar. Outras pandemias relacionadas com outros problemas de saúde e de insegurança sanitária, e, portanto, vamos entrar no que eu chamo um período de pandemia intermitente. E, portanto, esse é o período em que a gente vai entrar neste momento. Portanto, dá-me a impressão que ele está ligado também ao modelo de desenvolvimento. O desmatamento e a queimada da Amazónia e do Cerrado vão contribuir para ainda destabilizar ainda mais. Vejam, as plantas da Dona Cecília estão em risco. Os habitats dos animais selvagens estão a ser destabilizados e, portanto, muitas vezes podem de aí surgir para os humanos passar vírus que são fundamentais entre eles, mas que, quando transmitidos aos humanos, os humanos não são imunes a eles. Portanto, se é verdade que a vida humana é 0,01% da vida do planeta, total do planeta, e se arroga a destruir a vida do planeta, provavelmente vai ser cada vez mais difícil para a vida humana, não necessariamente para a vida do planeta. Eu não vou entrar em detalhe, porque também não tenho muito tempo, e queria falar-vos brevemente do terceiro cenário, que é aquele cenário a que eu dedico 3 capítulos nesse livro. Os 3 últimos capítulos são dedicados ao cenário 3. O cenário 3 é o cenário da alternativa. É o cenário em que eu penso que, se este vírus for, de alguma maneira, um bom pedagogo, apesar de muito cruel, ele está-nos a ensinar que esta é a grande oportunidade para alternativas. Alternativas nos nossos modos de produção, nos nossos modos de viver, nos nossos modos de conviver, nos nossos modos de consumir, nos nossos maneiras de habitação e de habitabilidade e de transporte, de mobilidade, e avanço com uma série de propostas, que não vou detalhar aqui, mas que são propostas que nos podem começar a preparar para, de alguma maneira, diminuir a sobrecarga sobre a natureza terra-mãe e, de alguma maneira, podermos também diminuir as probabilidades, pelo menos de grande periculosidade, das próximas pandemias. E é aí
que as epistemologias do Sul têm o seu máximo de validade pela validação que dão aos conhecimentos que não são científicos. Porquê? Porque enquanto nos dois primeiros cenários os conhecimentos não científicos são muitas vezes estratégias de luta e de sobrevivência, porque a sobrevivência é uma luta. Alguém que só um cientista muito insensível, social, insensível, é que pode fazer uma distinção entre luta e sobrevivência. Quem está à beira da sobrevivência, o seu horizonte é a sobrevivência, está a lutar todos os dias para comer, para estar vivo, para estar abrigado. Isso é a luta. Isso é a luta. Mas são lutas de sobrevivência. Não são lutas que permitam florescer. Florescer é ampliar a escala do horizonte da sobrevivência a modelos e formas de vida mais amplos que possam existir fora das situações de crise, em que se não tem que sobreviver, se tem realmente é de que florir e florescer. Ora, só na terceira, na alternativa, é que nós podemos atingir exatamente esse florescimento. E aí o conhecimento da Dona Cecília não seria apenas aquele conhecimento que é conhecido dos indígenas e depois há uns cientistas sociais atentos, e eu prezo de ser um cientista social atento, que vai buscar o seu conhecimento e começa palestras com ele, sem ter muita necessidade. Não, a Dona Cecília seria muito importante, o conhecimento indígena, o conhecimento das populações ribeirinhas, o conhecimento quilombola, o conhecimento camponês, seria muito importante. E então aquelas medidas que eu também cito no livro, das medidas das iniciativas comunitárias, que foi o caso do MST, que fizeram uma distribuição de toneladas de comida, trabalho comunitário de cooperação de altíssimo nível. A distribuição de alimentos saudáveis que o MST fez às comunidades camponesas, indígenas e quilombolas do Brasil. Numa iniciativa que eu tive a ocasião de patrocinar e de apadrinhar também, porque é uma aliança entre o MST e o MTST. E tenho amigos em ambos os lugares e companheiros e companheiras com quem trabalhei. Portanto, é isto que eu penso que as epistemologias do Sul, ao mesmo tempo que nos dão um diagnóstico extremamente radical da situação em que vivemos, nos abre esperanças para nós vermos a urgência de pensarmos alternativas onde um outro futuro seja possível. Muito obrigado. Muito obrigado, Boaventura. É sempre de uma enorme importância ouvir as suas palavras, as suas inspirações, que eu tenho certeza que vão influenciar muito a vários pesquisadores, pensadores e possivelmente militantes que estão ouvindo essa sua apresentação e que também poderão ter acesso posteriormente, porque estará disponível no canal do YouTube da ENSP em seguida a essa apresentação. Então, muito obrigado. Eu gostaria também, antes de passar a palavra para o professor João Arriscado Nunes, dizer que a gente estamos totalmente em sintonia com a Abrasco, o GT de Saúde e Ambiente, vários pesquisadores, porque a Abrasco tem organizado, nesses tempos de pandemia e tempos de encontros virtuais, o que tem sido chamado de ágoras, ou seja, encontros em que temas emergentes, importantes, reúnem pessoas, militantes, professores, pesquisadores. E no dia 29 de abril, possivelmente às 16 horas, eu peço para que todos fiquem bem ligados, vai haver uma mesa redonda, um ágora da Abrasco, chamado A Origem da Pandemia pela Covid-19. Não, desculpa, isso vai ser em seguida. Essa outra vai se chamar Vigilância Popular da Saúde e Ambiente da Covid-19. Vai ser um ágora em que a gente vai ter representantes de indígenas, quilombolas, pescadores, pescadoras artesanais, movimentos camponeses, MST, movimentos de favelas, que vão falar um pouco sobre as incríveis experiências de atendimento, de prevenção, de promoção da saúde, de fornecimento e produção, circulação de alimentos saudáveis, agroecológicos, nesses contextos,
inclusive de medidas de intervenção para impedir que, por exemplo, certas pessoas potencialmente, inclusive de maneira inadequada, cheguem próximo às aldeias indígenas. Então, existe um conjunto tão imenso de práticas que têm sido organizadas muitas vezes em conjunto com a academia, com ONGs, que são realmente bases extremamente importantes e que complementam a sua análise em relação às alternativas. E a gente também, você tocou num outro ponto que vai ser fundamental, no dia 18 de maio, inclusive sob a coordenação do Fernando Carneiro e também da Gunara Azevedo, a presidenta da Abrasco, a gente vai ter uma mesa chamada A Origem da Pandemia pela Covid-19, Relações com o Agronegócio e o Papel da Agroecologia na Luta pela Vida e pela Saúde. A gente vai ter a oportunidade de conversar com Rob Wallace, esse biólogo evolucionista crítico, que foi autor do livro Pandemia e Agronegócio, recentemente publicado aqui no Brasil, e que já vem há vários anos alertando sobre as tragédias que, nesse momento, vemos se ampliar e que possivelmente vão continuar em tempos de neoextrativismo violento. Então, teremos dois eventos muito importantes nos próximos tempos, que, de alguma maneira, demonstram as aplicações, inclusive concretas, das epistemologias do Sul, da ecologia de saberes e das críticas ao modelo de desenvolvimento e a busca de alternativas que estão, nesse momento, envolvendo vários movimentos sociais importantes e pesquisadores. Então, eu queria dizer isso para, em seguida, chamar para que o João Riscado Nunes possa falar entre 5 a 10 minutos, um comentário inicial, para, em seguida, a gente passar para algumas perguntas que já estão a chegar da nossa plateia. Eu já disse, o João Riscado Nunes é um pesquisador do SES, da Universidade de Coimbra, e que há muito tempo tem se tornado cada vez mais uma referência extremamente importante no campo da saúde coletiva, pelas contribuições, pelos olhares, pela originalidade de acompanhar o movimento da saúde coletiva, inclusive seus limites e possibilidades de avanços. Então, por favor, com a palavra, o professor e amigo João Riscado Nunes. Só um momento, apareceu-me aqui uma mensagem. Bom, eu queria começar por agradecer ao Marcelo e agradecer também, na pessoa dele também, à Fiocruz, o convite para estar aqui hoje e enfim, um cumprimento muito especial, embora a gente se veja, tenho a ocasião também de se ver muitas vezes ao Boaventura também, e é sempre um privilégio poder estar em momentos também de discussão com ele, e é também, ao mesmo tempo, uma daquelas situações que, como disse o Boaventura, nos coloca permanentemente em situação de desconforto, que é o de ouvirmos algo em que muito do que ouvimos parece ser algo que já tínhamos ouvido, e ao mesmo tempo também haver algo de novo que está a sair daquilo que nós estamos a ouvir e que nos obriga a pensar mais longe e sempre a refletir mais sobre aquilo que nós vamos discutindo. E eu gostava aqui de pegar em algo que disse o Boaventura, que eu acho que é extremamente importante, que é a ideia da cruel transparência do vírus. É o facto de este vírus e a pandemia associada a este vírus nos ter permitido olhar com uma clareza que de facto não tinha aparecido antes, para todo um conjunto de problemas, todo um conjunto de vulnerabilidades, um conjunto de injustiças, um conjunto de formas de exclusão e de opressão que existem no mundo, e de olhar também para um conjunto de problemas que afetam este campo específico a que se dedica uma instituição como a Fiocruz, que é o campo da saúde. E aqui, talvez seja interessante voltar à Dona Cecília e àquilo que ela diz sobre a gripe, que é algo extremamente interessante, que é, como nós sabemos, a gripe, bem, ela diz que este vírus também é mais uma manifestação de uma gripe, é também uma gripe,
mas ao mesmo tempo também que é uma gripe especialmente perigosa e, portanto, que uma gripe não pode ser minimizada. E não pode ser minimizada também por razões históricas. Afinal, as gripes e os vírus estiveram entre as principais causas, precisamente, do dizimar e do exterminar mesmo de uma boa parte da população desse novo mundo, aquilo que se chamava o novo mundo, a que chegaram os europeus, especialmente os conquistadores europeus. E isto contrasta, evidentemente, com aquela ideia de uma certa minimização da gripe, a sua redução a uma espécie de problema endémico sazonal, que ignora também frequentemente que muitas pessoas vulnerabilizadas por vários tipos de processos, mas também pela sua condição de renda, pela sua condição de moradia, pela sua idade também, e, portanto, por vulnerabilidades acumuladas também à medida que vão envelhecendo, muitas vezes em condições também de vidas mais precárias, que essa gripe mata muita gente, mesmo as gripes sazonais. E, portanto, a gripe não é, de facto, uma questão menor, e é extremamente interessante também lembrar que grande parte daquilo que era a preocupação com a possível emergência de uma grande epidemia ou de um grande acontecimento epidémico que pudesse vir a transformar-se numa pandemia global. E quando nós olhamos para aquilo que foi, ou aquilo que tem sido, não só o discurso, mas também muitas das políticas de preparação para eventos desse tipo que nós encontramos em grande parte dos países, por exemplo, do norte global, um dos aspectos mais interessantes dessa história é o fato de o modelo que foi sempre utilizado para tentar pensar uma grande pandemia que tivesse efeitos catastróficos, inclusive com cenários, com simulações e com várias propostas de preparação, foi exatamente o da gripe, sempre com um espectro no horizonte, que era o espectro da gripe de 1918, a grande gripe que ficou conhecida enfim, sob o nome de gripe espanhola. E é interessante notar que há uma parte do mundo onde isto foi levado bastante a sério. Foi levado a sério também pelas populações indígenas, para quem, de facto, e como lembra a Dona Cecília, esta não é uma questão menor, é uma questão também vital, é uma questão de sobrevivência, para a qual os indígenas se prepararam desde há muito e continuam a estar preparados através, precisamente, da mobilização daquilo que são os seus conhecimentos, os seus recursos, e a sua partilha também desses recursos, como mostrou, como lembrou o Boaventura, eu não vou voltar a repetir aquilo que ele disse, mas também lembrar que há certas zonas do mundo onde estes vírus que causam doenças como a gripe ou diferentes formas de gripe têm sido desde há muito que são conhecidos e desde há muito também que têm suscitado formas de preparação, formas de resposta que criaram também muito conhecimento relativo, por exemplo, a como é que se detecta precocemente a possibilidade de haver vírus transmitidos, por exemplo, por animais, ou a partir de animais e que podem ser passados a humanos, a criação, por exemplo, de determinadas formas de relação entre as pessoas que trabalham na saúde, os pesquisadores que trabalham sobre os vírus e os criadores de aves, as pessoas que têm contacto direto com aves ou com outros animais que podem ser também transmissores de vírus que podem atingir os seres humanos, que é sobretudo numa zona que é o sul da China, a Ásia, etc., que desde o início do século têm procurado também constituir um tipo de conhecimento que foi de facto posto em prática no caso do primeiro novo coronavírus de 2003 que provocou a SARS, e mais tarde também em 2009 com o H1N1, que era o vírus daquilo que ficou conhecido como a gripe suína, e que era um vírus que por acaso surgiu no continente americano e não
e não na Ásia, mas que levou a que houvesse uma mobilização muito grande para a preparação e para a resposta a esse tipo de problemas. O que é verdadeiramente espantoso é que, da mesma forma que muito do que é digamos, o espaço do conhecimento científico na Europa, e especialmente o conhecimento científico no campo da saúde, na Europa e no norte global, tal como ele também desconhece ou suprime a visibilidade de muitos destes conhecimentos de povos indígenas e dos conhecimentos também que através de formas próprias de experimentação e através também da adoção de diferentes tipos de respostas aos vários problemas que vão afetando também a saúde e a vida das pessoas dessas comunidades, também existe uma produção ativa, muitas vezes, de ignorância em relação àquilo que são estas experiências de enfrentamento de epidemias e pandemias que produziram todo um conjunto de saberes e de práticas de resposta a estas situações e que acabaram por ser pura e simplesmente ignoradas no próprio início desta pandemia. Quando vemos, por exemplo, na Europa, que depois de terem sido, e durante muito tempo, se ter mostrado que havia um certo número de medidas que deveriam ser tomadas de imediato no momento em que aparecem estes vírus e estes surtos epidémicos, como tinham mostrado, por exemplo, como se tinha mostrado na China, Singapura, no Vietnã e noutros lugares, nós vemos autoridades de saúde na Europa dizendo uma coisa muito curiosa, que é de que é muito pouco provável que tenhamos uma epidemia destas aqui na Europa e que não havia razões, por exemplo, para usar máscara quando, de facto, se tinha já usar generalizadamente as máscaras, quando, de facto, isso já tinha sido aconselhado e se tinha mostrado precisamente que era eficaz em várias experiências anteriores que tinha havido, particularmente na Ásia. E a questão que eu queria deixar aqui é que há aqui claramente um problema grande de relações entre os conhecimentos, entre os saberes, mas em particular, neste caso, aquilo que nós vemos é que essa relação entre os saberes não é apenas uma relação entre conhecimentos que foram, por um lado também uma relação entre os conhecimentos que são reconhecidos, que são validados pela ciência moderna, mas é também as outras formas de conhecimento, como aquela de que nos falou o Boaventura, os conhecimentos indígenas, mas é também dentro do próprio conhecimento científico, dentro do próprio conhecimento que é produzido nas instituições científicas e nas instituições de saúde do norte global, ou que é produzido segundo aquilo que são as normas e os procedimentos de validação, os critérios epistemológicos da ciência moderna ocidental, que muitas vezes também se silenciam, se suprimem ou se marginalizam certas formas de conhecimento que parecem, de facto, chocar ou que parecem interferir ou que parecem, de alguma forma, não estar em linha com aquilo que é considerado como conhecimento verdadeiramente eficaz, aquele que é avançado, aquele que depende principalmente por exemplo, do conhecimento produzido através de critérios que possam ser validados em laboratório e validados também através dos procedimentos próprios da medicina e da ciência ocidental e que acabam muitas vezes também por marginalizar ou por tornar menos visíveis, pelo menos, ou por muitas vezes até por contestar ativamente aquilo que são algumas das formas de conhecimento produzidas no âmbito da ciência e que podem dialogar, podem abrir espaços de diálogo com os outros conhecimentos, com os conhecimentos indígenas, com os conhecimentos criando essas relações que constituem o que o Boaventura chamou as intermedicinas, e criando assim aquilo que nas epistemologias do Sul designamos de ecologia de saberes. Eu não vou falar mais,
eu gostaria só de parar por aqui, mas penso que é muito importante, de facto, enfim, há todo um conjunto de reflexões muito importantes que apareceram aqui, um conjunto também de indicações novas sobre aquilo que são alguns desafios que que nós com que deparamos e que vamos ter também que explorar, e que inclusive no curso que faz parte também em que se insere esta sessão, há aqui todo um conjunto de tópicos e de temas que de facto neste momento e através desta intervenção da Boaventura já ganharam mais algum alimento, digamos, para podermos pensar e para podermos trabalhar ao longo desta semana e da próxima semana, juntamente com todos aqueles que estão envolvidos neste curso. Obrigado. Muito obrigado, Arriscado. Sempre uma alegria ouvir suas palavras também. A gente vai estar junto até a semana que vem, até sexta-feira, quando o nosso curso se encerra. E eu queria aproveitar, antes de ler as perguntas que estão aqui, anunciar primeiro que às 16 horas hoje vai haver uma sessão especial na TV Abrasco sobre o tema A Saúde no Brasil. Então, quem tiver interessado vai poder emendar diretamente esse nosso evento com uma discussão com vários abrasquianos importantes que vão estar discutindo a tragédia e as possibilidades de reversão que a gente tem nesse momento. Eu também queria informar, alguém perguntou o nome do artigo, né? Eu coloquei, inclusive, o link do artigo do Boaventura lá no chat, no YouTube. O nome do artigo é A Saúde é um Bem Público Mundial. E eu vou, em seguida, fazer uma leitura, um conjunto de questões para o Boaventura poder fazer os seus comentários com o brilhantismo e também a liberdade que ele vai utilizar para escolher como lidar com esse conjunto de variações aqui de temas. Primeiro que a Monique, ela pergunta como promover a emancipação social no meio de uma pandemia. E a ela, a Annelise, então, acrescenta, dizendo que, como pesquisadores, entramos em conflitos porque as pessoas que são as mais afetadas, vulnerabilizadas, elas não podem parar e são obrigadas a resistir no seu cotidiano. E, nesse sentido, como que nós, pesquisadores, enfrentamos esses dilemas sem piorar o quadro? A Luanda Lima pergunta como um outro tema, que é um tema central para as epistemologias do Sul, que é como garantir a autoria em vez da expropriação de saberes, pois esses sujeitos invisibilizados, como a dona Cecília e os povos originários, eles estão sempre produzindo os conhecimentos, e como fazer essa construção compartilhada de conhecimentos que propõem Boaventura e as epistemologias do Sul sem expropriá-los desses saberes. O Vitor também faz uma pergunta que é importante sobre qual a relação nesse contexto possível, nesse contexto atual da pandemia, entre as linhas abissais e o conceito de necropolítica, que é um conceito que tem sido bastante trabalhado nesses tempos de neoliberalismo e fascismo social em extremos, como o Boaventura pode analisar e fazer a aproximação possível. O Fernando Carneiro também, depois de pergunta, o nosso amigo Fernando Carneiro, depois de mais de um ano de pandemia, Boaventura, como colocar em prática pesquisas inspiradas na ecologia de saberes, pesquisação, pesquisa participante, de forma virtual nos territórios, já que nesse momento temos limites e não podemos fazer presencialmente uma série de atividades de pesquisa e de militância. Eu já vou concluir as perguntas que eu consegui receber, porque eu acho que eu não sei se depois disso a gente vai conseguir ter mais uma rodada. O Vale pergunta qual é a opinião do Boaventura sobre o retorno às aulas condicionada à vacina e à vacinação na comunidade escolar, que envolve dimensões da vigilância epidemiológica, biossegurança, saúde mental e outras medidas socioeconômicas.
E, por fim, a Raira também pergunta, o Fernando Carneiro também faz uma relação que complementa a discussão dessa necropolítica, né? Que está relacionado a quais são as raízes históricas e filosóficas dessa necropolítica em andamento no Brasil. E a Raira pergunta como Boaventura visualiza as exclusões abissais que atingem as pessoas em situações de aprisionamento em tempos de pandemia de Covid-19. Então, passo a palavra, Boaventura, vamos até onde você puder, eu sei que você tem hora, e mesmo que depois que você saia, você pode fazer a despedida, e eu passo então a palavra para o João Arriscado, quem quiser fazer a despedida, o João Arriscado poderá então fazer os comentários finais, e eu encerrar antes das 16, porque temos o Ágora da Abrasco. Por favor, Boaventura. Muito obrigado, Marcelo. Eu costumo dizer que aqueles e aquelas que fazem intervenções devem avaliar o seu trabalho pela qualidade das perguntas, não por aquilo que a qualidade do que dizem, mas pela qualidade das perguntas e das questões. Bem, eu teria todas as razões para ficar feliz, porque as perguntas são excelentes, todas elas, e vão ao coração de muitas das questões que eu tenho tratado e revelam também o conhecimento do meu trabalho, dos meus colegas, das nossas preocupações e muita sintonia com a questão atual da pandemia. Portanto, muito obrigado por essas questões. Eu tenho um compromisso em Espanha, quer dizer, não saindo daqui do meu gabinete, da minha aldeia de Quintela, que é uma aldeia de 14 pessoas a 30 km de Coimbra. Eu já estive hoje na África do Sul, agora estou no Brasil e daqui a um bocado estarei em Espanha. Vejam lá, estas coisas que acontecem é uma questão para discutir o futuro da educação, inclusivamente depois da pandemia. Este papel do Zoom, o dinheiro que a gente está a meter no bolso deste senhor que inventou isto, que também está descrito no meu livro, o nome dele, o dinheiro que ele ganhou, até pelo menos julho de 2020, com o facto de esta plataforma que era fundamentalmente utilizada pelos CEOs das grandes empresas multinacionais, porque está em vários países, de repente, todas as instituições do mundo, escolas, universidades, estão a usar. Pois esse senhor é um dos grandes bilionários, dos mais nobres bilionários do mundo devido a isto. Ou seja, a crise, a pandemia foi muito útil e foi um bom negócio para algum capital. Eu também aprendi isto é preciso, quem trabalha nas epistemologias do Sul, se ouvir só académicos, por isso é que eu vos agradeço muito estarem a ouvir a mim e a todos os que estão aqui, mas nós também somos ativistas, obviamente, mas façam sempre esta ponderação, é preciso estar a ouvir os outros, fora, porque senão o poder académico corrompe-nos, não é? Ensina-nos muita coisa, mas também nos corrompe. Não é? Eu digo isto a propósito do que eu aprendi das entrevistas do grande intelectual orgânico dos entregadores por aplicativos, o famoso, agora já famoso Galo, que é o entregador aplicativo de aplicativos, daqueles que entregam comida no Brasil, em São Paulo, e que fez intervenções extraordinárias. É um dos líderes dos entregadores antifascistas. Pois foi o Galo que foi o primeiro a formular a relação entre a pandemia e o pandemónio. A pandemia passa, o pandemónio fica. Era exatamente aquilo que eu disse. Vejam como o Galo, de uma maneira tão simples, sem notas de rodapé, sem grandes elaborações estatísticas, diz aquilo que qualquer pessoa que não tem curso, que nem perceba, nem talvez precise de nenhum curso de especialização ou de capacitação, entende. O pandemónio, aquilo que eu disse, a violência da fome, da precariedade do emprego, da austeridade, ter que trabalhar na rua, a quem a OMS pede isolamento e num barraco vivem 11 pessoas. Quando não há água para comer, para preparar a comida e para beber, a OMS pede para estarem sempre a lavar as mãos quando possam. Às vezes não tem água sequer. Ou então a empresa multinacional de distribuição de água corta-lhes a água, como aconteceu na América Central. Tudo isto está descrito no livro e o Galo também. Faço, aliás, uma longa citação do Galo no livro.
Tudo isto para vos dizer, nestes 10 minutos que tenho ainda convosco, a responder calmamente a cada uma das perguntas. Quanto à Monique, esse é um problema fundamental de todos nós. Eu amanhã tenho mais uma reunião com mais outro doutorando meu, que vem exatamente com um problema muito semelhante. São aqueles estudantes, neste caso é um mexicano, que estava a fazer trabalho de campo em Guerrero, no México, que estava a trabalhar com uma comunidade. Veio a pandemia, teve que sair. A pandemia vai durar mais de um ano, já está a durar mais de um ano. Então, o que é que se faz? Mantenho o programa de doutoramento, há prazos, há bolsas, etc. Bem, estamos a tentar converter o trabalho deles. Bem, isto é um problema específico na pesquisa, não é? Porque é pesquisa de doutoramento. Agora, os pesquisadores, que é certamente o caso da Monique, como é que os pesquisadores... pergunta duas coisas, a pergunta tem um desdobramento. Primeiro é como promover a emancipação numa pandemia, que é realmente a grande questão. Porquê? Porque se a Monique conhecer um pouco o trabalho que eu faço na questão da democracia, também está publicado aí pelo Boitempo, eu tenho defendido sempre que na fase em que nós estamos, nós não podemos dispensar as instituições, mas também não podemos confiar nelas plenamente. E, portanto, eu aconselho sempre nas lutas sociais a um modelo híbrido, que são as lutas dentro das instituições e fora delas. Na rua, nos protestos, nas nossas organizações, nos bairros, através de formas de protesto, da ação coletiva, da ação direta, pacífica. É a minha limitação. Sou, nesse caso, não digo um militante pacifista, mas em geral, nas condições em que vivemos agora, eu proponho que a ação seja pacífica. Bem, eu posso-te dar, Monique, as fotografias, se fosse para o WhatsApp, mostrava-te já as fotografias que acabo de receber de uma ação de hoje no Planalto. Como vês, estou sempre em contacto com o que está a passar no Brasil, que é uma ação de protesto contra as políticas em defesa do SUS e que é esteticamente muito bonita, como já tinha sido muito bonita a ação dos enfermeiros no 1º de maio. Portanto, é possível fazer ações de protesto, de rua, pacíficas, mas que têm que ser reinventadas, porque tem que se manter a distância sanitária. Qual é o problema neste momento? É que quem está a ocupar a rua é a extrema-direita. Ainda há pouco tempo nós tivemos em São Paulo, no Rio, muita gente concentrada a defender o vírus, assim. Defender o Bolsonaro é defender o vírus. É o referente político do Bolsonaro. O Bolsonaro é o embaixador do vírus, digamos assim. E, portanto, como é que isto é possível? Na Colômbia, nós vemos também nos Estados Unidos, eram as mesmas hordas de militantes de extrema-direita a defender o Trump e o vírus. Nessa altura era o Trump que era, por assim dizer, o promotor do vírus, embora fosse menos radical nas suas posições em relação à pandemia. Ou seja, nós criámos muito do conhecimento crítico, foi baseado na ideia de que a rua, os protestos, são monopólio das esquerdas, das forças de emancipação. Os brasileiros sabem desde 2013 que não é assim. E que, por vezes, as direitas e até as extremas-direitas tomam as ruas. Esta é a primeira grande dificuldade. E o que está a passar-se é o seguinte, Monique, o mesmo país que destituiu uma presidente por causa de um crime fiscal, a pedalada é um crime fiscal, não é um crime de responsabilidade. Não é capaz de destituir um presidente responsável por centenas de milhares de mortes e muitas mais que vêm a acontecer. Para além de ser um presidente que propõe a tortura, despreza a democracia e faz a apologia da ditadura. Como é que isto é possível? É possível confiar nas instituições? Veja o que está a acontecer com o STF e no que vai surgir propriamente na reunião do plenário de 14 de abril. Estamos todos a fazer pressão, eu estou metido numa ação internacional, exatamente para que as pressões do outro lado, da vossa Globo, que nunca falta aos encontros com as ditaduras, não prevaleçam sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Portanto, a luta pela emancipação é muito difícil porque as forças de extrema-direita não desarmaram com a pandemia. Aproveitaram a pandemia para agravarem a própria dominação. Isto aconteceu, por exemplo, na Índia. As 3 leis chamadas Farm Laws, as leis da agricultura,
que o Narendra Modi fez passar porque os camponeses estavam com a pandemia, não podiam ser transportados, não se podiam transportar para Nova Delhi, havia confinamento, aproveitou, tal e qual como o Bolsonaro passou uma lei no Maranhão para expulsar famílias que estão no perímetro ou à volta do atual perímetro da base de Alcântara, sabendo que não havia protesto, a lei está hoje, essa medida está hoje suspensa no Brasil. O Narendra, na Índia, fez o mesmo, só que o que aconteceu é que não contou com a resistência dos agricultores indianos. Os agricultores indianos tomaram Nova Delhi. Vieram para Nova Delhi, sentaram-se nas ruas, tomaram a cidade. E ele teve que parar. Por que é que isto não acontece no Brasil? Isto seria só um seminário, ou um conjunto de seminários, para a gente poder falar nisto, não é? Ou seja, a pandemia não é um impedimento à ação política pacífica, popular. Torna mais difícil. E torna mais difícil aqueles que contactam com as populações, seja para a ação, digamos, estritamente científica, quer para a ação que nós, nas epistemologias do Sul, sempre dizemos que é uma tarefa, obviamente, científica, porque reivindicamos isso, mas não é neutra. É de apoio às comunidades com quem trabalhamos. Somos objetivos, mas não somos neutros, é o que a gente diz. Bem, aqui é o problema, que é um problema também tocado pelo Fernando Carneiro. É muito difícil, porque a nossa presença, por um lado, pode ser uma perturbação, como digo, em São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, as informações que tenho, os primeiros casos foram realmente cuidadores de saúde que vinham infectados, mas não sabiam que estavam infectados, para cuidar das populações indígenas e contaminaram-nas, não é? Portanto, eu penso que isto altera muito, a nossa presença pode ser extremamente preocupante, não é? Por outro lado, cria-se um dos casos que eu estou a acompanhar muito no São Paulo, com uma querida colega, que é uma grande intelectual das ocupações e ativista das ocupações em São Paulo, qual é o problema, inclusivamente, de dissintonia. É um problema novo de pesquisa que eu quero discutir convosco, agora não tenho muito tempo, mas que é o que é que acontece à pesquisadora ou à pesquisadora que surge numa favela ou num bairro com as pessoas de máscara quando ninguém tem máscara. A máscara que está a usar é imediatamente um ícone de distância. E o Fernando está-me a ouvir, certamente é a mesma coisa. Fernando, é isto, exatamente isto. Isto é, nós que usamos metodologias de proximidade, metodologias colaborativas, medicina, metodologias que envolvem o abraço, o contacto, etc., nós estamos com medo. Não medo só apenas por aquilo que nos pode acontecer a nós, até podemos estar vacinados e relativamente protegidos, mas uma pessoa vacinada pode transmitir a doença. E, portanto, é o nosso medo de contaminar alguém. Portanto, só a máscara em si mesmo já é um ícone de distância. Depois são as desinfecções, são uma série de coisas, são a distância a que se fala. E que as pessoas nos dizem, mas afinal, estás connosco ou não estás? Podes vir para a ocupação, podes trabalhar connosco. As pessoas têm que se defender e têm que os defender. A situação é muito complicada. Eu penso que, passando a fase aguda, vai ser possível. As pesquisas por internet, o Fernando está ao corrente disso, e pode até falar com a Monique um pouco nisso, é que nós estamos a usar, isto também é muito importante para outras pessoas, estamos a testar as metodologias colaborativas nas oficinas da UPMS, da Universidade Popular dos Movimentos Sociais. O Fernando está muito envolvido nisso, eu também, e portanto nós temos vindo a trabalhar, e o Fábio Merladé, quem tem vindo a coordenar com a ANPED, algumas oficinas que já se realizaram e seminários de capacitação das pessoas que trabalham nas oficinas da OPMS por Zoom. Acho que o balanço destas iniciativas ainda não está feito. De todo modo, eu penso que sem a presença não vamos poder ir muito longe. Luanda, enquanto à segunda pergunta, é isso, as metodologias colaborativas visam limitar a expropriação, por isso é que são não extrativistas, mas não a impedem. A tentação que nós temos no conhecimento académico, digamos, eurocêntrico, porque é um conhecimento separado, é apropriar. Tu podias entender o meu trabalho como estando... a dona Cecília não precisa de ter voz, ela tem voz.
não precisa seja eu a dar-lhe voz. Mas às vezes o pesquisador com boa intenção parece que está a dar voz a outro. Dar voz é empoderamento, uma palavra proibida pelas epistemologias do Sul. Empoderamento. Só quem tem poder é que empodera outros. Eu não quero partir dessa. Mas muitas vezes vejo necessidade de fazer isto. Eu quero é colaborar com a Dona Cecília, se puder. E através de uma colaboradora minha em que estamos a trabalhar, pode vir a ser essa colaboração. E até podíamos escrever alguma coisa em conjunto. Escrever ou fazer em vídeo. Porque eu escrevo, ela não escreve. Nem quer escrever, mas faz outras coisas que eu não faço. Organiza trocas de saberes que eu não sei faço. Os chás, vejam, eu não vos entrei em detalhe, mas como sabem, é que as conhecem mais, a Dona Cecília não faz nenhum tratamento sem benzimento. As pessoas têm que ter um benzimento. Sabem o que é um benzimento? É uma coisa muito importante. Tem os banhos, tem rituais. Eu não sei fazer isso. Não é? Posso ser, obviamente, quero, até gostava de ser benzido antes de ser tratado. Mas isso é uma coisa em que eu estou colaborando. Portanto, é muito difícil evitar a expropriação. O que nós devemos é tentar que o conhecimento seja mais horizontal. No futuro, onde vai ser mais difícil é nas teses de doutoramento, mas eu prevejo que quem está a trabalhar hoje nas epistemologias do Sul, daqui a 10 anos, está a escrever muitos artigos em coautoria, em que aparecem pessoas como coautores que não têm nenhum grau. Aliás, já está a acontecer. Já está a acontecer, mas vai acontecer mais. Aliás, a Marina tem trabalhado muito como contadora de histórias, é uma das pessoas que nos pode ensinar mais nessa colaboração. Portanto, isso vai acontecer cada vez mais. E nós temos que convencer as nossas instituições de que ter a colaboração de uma pessoa que nos ajudou e que trabalha como coautora não desprestigia o artigo, fortalece o artigo. Vejam que agora, neste momento, nós temos que nos defender por usar outro tipo de conhecimento com outra pessoa que é coautora connosco. Amanhã, eu espero que se as epistemologias do Sul pudessem ter alguma vigência maior, isso seria o sinal do bom pesquisador. Era aquele artigo que melhor e mais fortemente promove o pesquisador na sua carreira. Mas lá chegaremos. Por agora, não vai ser possível. Vítor, brevemente, a relação entre as linhas abissais e a necropolítica é esta. A necropolítica é hoje um conceito que foi desenvolvido originalmente pelo Achille Mbembe, que é uma pessoa, aliás, na próxima semana estarei num seminário com ele e com quem já estive muitas vezes também em trabalho na África do Sul. Esse conceito já existia bem, está no Foucault de alguma maneira, mas ele tornou-se muito mais vulgarizado depois do livro do Achille. A questão é esta, a linha abissal é um conceito dinâmico, isto é, mostra que é uma linha que se está a mover. A necropolítica não está em contradição, são dois conceitos coincidentes. Quando a linha abissal se move para a zona colonial, produz mais mortes. Isto é, quanto mais exclusão abissal houver, quanto houver mais gente sem direitos, é tratada como lixo humano, é tratada como subhumano, é população descartável. A necropolítica é exatamente uma economia de morte. O conceito de que se o Luanda se o Vítor está interessado, antes até de usar ou de veja que por vezes vem um livro e isto passa-se comigo, eu falo contra mim, porque vem da Europa ou vem de um autor estrangeiro ou porque foi publicado em inglês, é mais importante. Olhem bem para a literatura latino-americana. Quem avançou mais na linha do capitalismo como economia de morte é a Francis Lammert, que é alemão de origem, mas que foi, no tempo do Allende, após Chile, depois foi exilado só na Costa Rica, no Centro Ecuménico, onde a teologia da libertação foi, onde eu estive ainda recentemente, antes da pandemia, é onde ainda se continua a estudar a teologia da libertação. O França, com 80 e muitos anos, continua, ainda há pouco estivemos juntos na Colômbia. Foi ele que estudou, tem um livro inteiro sobre a economia de morte, capitalismo como economia de morte. Portanto, a necropolítica é também uma necroeconomia. Não é? É isso que leva Bolsonaro à necropolítica, é a necroeconomia. Não é? Portanto, é quase derivativo. Portanto, não há nenhuma, são duas perspectivas absolutamente convergentes, não estão em contradição de maneira nenhuma. Eu penso que respondi praticamente a todas, exceto tenho muito pouco tempo, já estou atrasado para a minha intervenção na Espanha, mas queria tomar um chá antes dela e eu vou só muito rapidamente, porque são boas perguntas.
vale a questão do retorno das aulas, é fundamental. Veja, nós em Portugal temos tido, por exemplo, dou-lhe o exemplo, eu cito muito e estou a acompanhar o caso de Niterói, porque o caso de Niterói está no livro, no meu livro da pandemia. Eu tenho uma secção dedicada a Niterói, que foi um município que teve uma política muito exemplar durante a pandemia. Não escapou, naturalmente, à brutalidade da pandemia, mas teve uma política muito exemplar. E, neste momento, tem o secretário de Educação, eu o conheço bem há muito tempo, e fui, aliás, inaugurar este ano a educação pública em Niterói, que é o Vinícius Vu, que está a fazer tudo online. A educação está, neste momento, em Niterói toda online, precisamente por causa do agravamento da pandemia. Aqui na Europa é o abre e fecha, quer dizer, veja, o melhor exemplo é a Inglaterra. A Inglaterra já abriu várias vezes, já fechou. Ainda agora, o último confinamento, ela tinha desconfinado e, portanto, tinham as escolas começado a dar. A informação de hoje nos jornais é que o governo inglês vai voltar a fechar as escolas. Eu penso que em Portugal nós vamos voltar a fechar, porque as taxas, o índice de transmissão, de transmissibilidade, está nas crianças, é maior nas crianças entre 0 e 12 anos. Portanto, são elas que estão a transmitir, não sendo assintomáticas, mas que estão a transmitir. Portanto, significa que, provavelmente, o sistema escolar vai ter que voltar a ser online. Toda a gente sabe que, enquanto não houver uma imunidade de grupo e uma vacinação de 60% a 70% da população mundial, nós vamos estar nesta articulação. Entrega, abre, fecha, confinamento, desconfinamento. Não há outra solução. Raira, a questão das prisões é fundamental. É fundamental porque é a linha abissal. É uma nova linha abissal que eu desenvolvo no livro, que nunca tinha pensado nessa linha abissal, já sabia, porque estou a tentar mostrar que há pessoas a quem foram expropriados os direitos, não por razões de raça ou de género, não por razões de casta ou por razões de religião política, mas por outra razão. É o caso quando uma prisão não... basta ver que nós temos no Brasil cerca de mais de 800 mil presos, não é? Metade dos quais em prisão preventiva, em detenção, ou seja, não foram julgados, muitos nunca o serão, e muitos nem sequer sabem porque lá estão. Nem sequer sabem. Isto é de uma injustiça, é um depósito. É um depósito que, tal e qual como nos Estados Unidos, vai ser uma forma de contenção dos protestos. Bem protestos, mete-se as pessoas na prisão. Depois não se julga, depositam-se. Portanto, a prisão, chamamos a atenção, eu vou estar numa coisa organizada por favelados, não é por acaso. Pelas favelas de Campo Limpo, em São Paulo, vamos estar num debate em julho sobre o abolicionismo, a abolição das prisões. Precisamente, porque basta saber quem é que está nas prisões hoje e quem comete crimes. As duas coisas não jogam, não é? Em grande medida. Eu penso que nós temos que repensar as prisões, que neste momento é uma zona de linha abissal. Na prisão modelo, para não falar no caso do Brasil, na prisão modelo de Bogotá, só um dos massacres policiais matou cerca de 30 presos, muitos deles assassinados com tiros pelas costas. Portanto, isto seria para uma outra conversa. Eu alonguei-me mais porque as vossas perguntas foram fabulosas. Agradeço-vos muito, agradeço ao Marcelo e à Cristiane terem organizado este debate. E agora, se permitem, então, muito obrigado, Cristiane, muito obrigado, Marcelo. Foi um gosto enorme. Meu querido João ainda fica convosco, que bom. Eu tenho de ir. Um grande abraço à Anísia, já lhe dediquei, ela já me também respondeu e já retribuiu o meu cumprimento e o meu abraço. Um grande abraço a todos. Mandou um grande abraço. Mandou um grande abraço aos dois, agradecendo a presença de vocês aqui. Uma grande honra, viu, professor? Excelente. Muito obrigado. Sou um grande amigo dela e enquanto ela estiver na Fiocruz, a Fiocruz pode contar comigo. Depois não sei. Um grande abraço. Igualmente. Um grande abraço. Obrigada. Muito obrigado, Boaventura. Obrigado, Cristiane. A gente ainda tem pouquinho tempo, mas eu gostaria de aproveitar esse tempo, saber se a Cristiane quer fazer alguma palavra final, mas aproveitar um pouco desse tempo com o Arriscado para fazer comentários. Teve algumas perguntas que, inclusive, não puderam ser lidas, porque foram enviadas depois da seleção de perguntas. Queria dizer também que, além desse livro recente do Boaventura, na semana que vem a gente vai ter um outro evento importante, aberto, dessa vez transmitido pelo Canal Saúde, pela Fiocruz inteira,
não vai ser mais no âmbito do CENSP, vai ser na quinta-feira, e vamos ter a presença de além do João Arriscado Nunes, do Paulo Amarante, que é um amigo, um pesquisador, um ícone da saúde coletiva, da saúde mental, da luta pela reforma antipsiquiátrica brasileira, e que vão estar falando sobre a saúde global e a saúde mental diante da pandemia e os desafios. Então, vamos ter um momento muito importante. Nesse momento, inclusive, a gente vai lançar o livro do NEEPS, o primeiro livro desde a criação do NEEPS, um livro meu, com o Diogo Rocha, com a Marina Fazanello, que é a pessoa que a Boaventura mencionou, nossa pesquisadora, contadora de histórias das metodologias, a gente tem chamado de sensíveis, colaborativas, que é tão fundamental para pensar o diálogo intercultural e a relação com os movimentos sociais, as várias comunidades, indígenas, quilombolas, pescadoras, camponesas, etc. Então, a gente vai ter esse livro, Saúde, Ecologias e Emancipação, Conhecimentos Alternativos em Tempos de Crises, e quem fez o prefácio desse livro, para nossa alegria, é o próprio Boaventura de Souza Santos, está sendo lançado pela UCTEC e vai começar as vendas, as pré-vendas, na quinta-feira da semana que vem. Então, por favor, Arriscado, as últimas palavras, se em seguida a Cristiane também quiser fazer alguma palavra, e quem puder, então, em seguida, assistir o Ágora Estratégico da Abrasco, que vai estar se iniciando daqui a pouquinho. Por favor, Arriscado. Obrigado, Marcelo. Eu não tenho propriamente muito mais a acrescentar. Eu creio que muitos dos temas que foram trazidos aqui pelo Boaventura, muitas das primeiras respostas, estas são respostas em movimento, respostas que vão criar novas perguntas e suscitar depois também novas respostas que ele foi dando também aqui nesta sessão. Eu creio que tudo isso vai continuar no nosso curso, vai continuar também depois noutras realizações e noutros momentos, mas eu queria apenas dizer que nós temos aqui um programa exigente. As Epistemologias do Sul têm um conjunto de exigências no plano da reflexão epistemológica, no plano também da construção de teorias saídas das próprias lutas, e também na invenção metodológica, digamos, uma invenção também que é uma invenção a fazer com todos aqueles com quem se trabalha, com quem trabalhamos a partir das instituições de pesquisa, com quem se trabalha também a partir do próprio engajamento em lutas e em movimentos, e tudo isso são temas que nós vamos certamente conseguir depois avançar neles. Há conceitos que o Boaventura lembrou, que são conceitos também em movimento, são sempre conceitos que estão a pedir para serem, como ele costumava dizer, ele pedia para castigar os conceitos, ou seja, para os submeter precisamente à prova, submeter precisamente ao teste de como é que eles podem ser utilizados, como é que temos de os modificar, como é que podemos também torná-los mais poderosos enquanto recursos para criar saber, e para criar saber de maneira colaborativa e de maneira não extrativista. Portanto, tudo isto, enfim, é um trabalho que continua, é praticamente um trabalho sem fim, mas que é um trabalho também que deve ser guiado precisamente por essa perspectiva de que aquilo que digamos que orienta de certa maneira e que cria o sentido para todo este trabalho são exatamente as formas de luta, num sentido mais amplo que ele se referiu também, que procuram responder às diferentes formas de opressão e às diferentes formas de violência também que existem no mundo e que existem nas nossas sociedades. E portanto, é um pouco mantendo sempre
perante nós estas exigências que nós poderemos de facto avançar também para tentar criar e ir criando também um novo conhecimento, um conhecimento produzido nestas condições que fazem convergir a incerteza e a urgência de responder a todos estes problemas, a situação de emergência em que nos encontramos, mas também algo que é próprio daquilo que é a procura do conhecimento, que é precisamente a incerteza, essa necessidade permanente que nós temos de pôr tudo aquilo que são as nossas alegações de conhecimento, venham elas de onde vierem, as alegações de conhecimento resultantes do nosso trabalho, desse trabalho colaborativo e não extrativista, que terão sempre, no final, como confirmação, se quisermos, e como validação, aquilo que é a capacidade que elas têm de ampliar a justiça e de ampliar também a justiça cognitiva e a justiça social, como nós costumamos dizer. E é um pouco esta, enfim, a tarefa pela frente, e espero que esta sessão hoje tenha sido, de facto, também um momento em que que tenham aparecido também novas questões, novas interrogações, que vão também, estou certo, que vão também alimentar as nossas sessões agora do resto do nosso curso. E queria agradecer outra vez também o convite para estar aqui hoje, para uma tarefa que não é fácil. É sempre difícil, porque nós estamos a tentar acompanhar um pensamento em movimento, e o comentário, um dos problemas do comentário é que o comentário muitas vezes, em vez de acrescentar, tira aquilo que se é esse pensamento em movimento, porque ele tenta parar num determinado momento, e tenta de certa maneira fazer assentar um pensamento que não se deixa assentar, e que nos continuamos a correr com ele também nas próximas, já mesmo depois de sairmos destes momentos e destas sessões. Portanto, eu queria simplesmente agradecer mais uma vez, devolver também e pedir também a Cristiane que também envia um grande abraço e saudações também à Anísia, enfim, que também espero que em breve possa encontrar de novo em pessoa, e penso que não terei mais nada hoje a dizer, senão esgoto a minha capacidade, a minha energia. Muito obrigado. Obrigado, Arriscado, sempre uma alegria tê-lo próximo. Eu queria só passar a palavra para a Cristiane, para encerrar, dizer que as perguntas que foram feitas, que me chegaram, elas, na verdade, já foram respondidas em parte pelo Boaventura, em particular uma do Henrique, que fala sobre a questão do monopólio das comunicações online. Certamente ele falou do dono do Zoom, como ficou um bilionário em pouco tempo, e certamente o futuro da democracia e das transições rumo a sociedades pós-abissais, pós-capitalistas, inclusivas, etc., vão passar por formas de comunicação com plataformas livres, colaborativas, que é um tema que, curiosamente, nesse momento, parece que está sendo pouco discutida e é tão necessário. Então, agradeço a presença de todo mundo e convido a Cristiane Machado para fechar esse evento dizendo que, como pesquisador da Fiocruz, é um orgulho ter a Anísia como presidente num momento tão difícil, mulheres guerreiras, sensíveis, como Nízia, como Cristiane, que estão à frente da presidência. Então, todo o nosso apoio, e estamos juntos nessa enorme tarefa difícil que é seguir em frente na Fiocruz, e a Fiocruz não irá parar pela potência, pela diversidade e pela competência que representa. Então, por favor, Cristiane. Obrigada, Marcelo. Queria só reiterar meu agradecimento
ao professor Boaventura, ao professor João Riscado Nunes, por estarem aqui conosco hoje, dando esse abraço aí que a presidente Nízia transmitiu aos dois, né? E a você também, por essa atividade, por toda a parceria que vem sendo feita. Hoje foi um dia muito intenso para nós, tivemos uma aula inaugural de manhã muito emocionante, com a presença do Antônio Nóbrega, falando sobre cultura, música, poesia, e num cenário tão difícil que nós estamos vivendo, então está sendo um dia muito intenso, ainda temos a Ágora da Brasco, né? E eu diria que ao professor João Riscado, que está aqui conosco, que vocês, então, a presença de vocês continuando a provocar o nosso pensamento em movimento é o que é muito importante para nós todos, né? E essas provocações relativas à necessidade também de escuta das pessoas, principalmente as pessoas da nossa sociedade que vivem uma situação de maior vulnerabilidade social, são vítimas de violência, de tantas vezes desrespeito aos seus direitos mais fundamentais, né? Essa é uma questão que motiva toda a ação da Fiocruz, a preocupação e o compromisso com uma série de direitos e com a necessidade de transformar essa nossa realidade social. Então é isso, agradecendo mais uma vez essa parceria, que o curso seja mais um espaço de reflexão sobre essas questões e mantenhamos, então, o pensamento em movimento e a nossa vontade de ação coletiva. Um grande abraço a todos e todas. Obrigado e considero, então, encerrada a nossa sessão, lembrando que vai estar disponível no YouTube, no canal da ENSP, essa apresentação de hoje, e muito obrigado a todo mundo. Acho que foi um evento que vai motivar as pessoas, inspirar as pessoas, e é isso que a gente busca. Inclusive, sempre abrindo cada vez mais a relação entre conhecimento, luta política, arte e as linguagens da vida, que foi o que o Antônio Nóbrega, hoje de manhã, nessa belíssima aula inaugural, nos apresentou, e a gente tenta cada vez mais se aproximar dessa articulação da linguagem científica com as outras linguagens da vida, que dão sentido, no fundo, ao que fazemos. Então, muito obrigado a todos e a todas.